Olá, meus amigos do Primeiro ADM, tranquilidade aí com vocês? Professor Tiago Bonfim, disciplina Tópicos de Atuação Profissional, e vamos hoje para a nossa aula número 5, beleza? A nossa aula ela vai estar dividida aqui em 3 grandes momentos, certo? Nós vamos primeiro fazer uma retrospectiva, né? E pegar um pouco do feedback que vocês deram em relação àquela atividade da aula 4. Lembram que fala lá do seu Manel da Vacaria? Pronto, vamos resgatar um pouquinho aquilo ali. Depois a gente vai falar um pouco sobre os mitos do empreendedorismo, certo? E por último, nós vamos tratar da questão da meta Smart, beleza? Vamos explicar direitinho o que é essa meta Smart aí. Então, na aula passada a gente falou um pouco, sobre esse ambiente empreendedor, os benefícios do empreendedorismo para a sociedade, beleza? E é por este motivo que o curso de administração lá há uns 8, 10 anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, 7 anos atrás mais ou menos, nos reunimos, professores da área de administração. Pessoal, nós temos que ter um perfil para esse curso. Nós temos um curso técnico em administração, mas nós temos que ter um direcionamento para dar assim uma visão, uma capacidade mais específica para o nosso aluno ele desenvolver uma habilidade melhor aí durante o curso, para dizer assim, o meu perfil de técnico em administração é na seguinte área. Poderia ser gestão de pessoas, poderia ser marketing, a gente vê tudo isso, mas nós resolvemos que o perfil do curso técnico em administração do IFP Campus Picos será o perfil do comportamento empreendedor, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também rapidinho na nossa aula. Então entendam, vocês estão chegando, primeiro ano, estão se ambientando, mas eu quero logo dizer que a ideia, né, de todo o curso, de toda a grade, de todo o perfil que o professor conduz as disciplinas é nesse sentido de despertar para o comportamento empreendedor, beleza? Pois vamos lá, pessoal. Então, falando um pouquinho agora daquela atividade que eu passei para vocês, muitos responderam aí, e quem não respondeu ainda, corre lá, nós vamos daqui a pouco tirar fechar, né, a questão das respostas, então é importante vocês já correrem lá, tá bom? Então, muitos feedbacks interessantes sobre a questão da história do seu Manel da Vacaria, né? Acho que chamou muita atenção, muitos relatos nesse sentido de o que mais chamou a atenção naquela história, né? Muitos colocaram a questão da evolução. Começou pequenininho e foi lá com muito esforço, com a dedicação e com a perspectiva de sempre estar melhorando um pouquinho a cada dia. Se tornou uma empresa maior, um empreendedor já mais respeitado, já com melhores condições financeiras. Aí muitos relatos também dos empregos que ele conseguiu gerar, ou seja, as famílias que ele conseguiu ajudar. Teve relatos importantes também da questão do dinamismo econômico, né? O quanto ele melhorou a economia local ali, com um pequeno negócio, com um pequeno estabelecimento, e começou a acanhadinho e foi crescendo, evoluiu e trouxe tantos benefícios para tantas pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente no negócio. Então essa é a importância do empreendedorismo tradicional, dos negócios funcionarem. Na hora que chegou aí o isolamento social por conta da pandemia, os comércios fecharam. O que foi que aconteceu com a movimentação econômica? Foi lá para baixo. Gente perdeu emprego, famílias passaram necessidade, a prefeitura, o estado e o governo federal diminuíram drasticamente a arrecadação. Ninguém fala em investimento em uma obra nova, em uma reforma numa escola, ninguém fala em um asfalto, não fala nisso. Por quê? Porque não tem de onde tirar dinheiro. O dinheiro vem da movimentação econômica, da geração de impostos, beleza? Então é isso, pessoal. Foi um resgate importante para reforçar realmente a importância dos negócios, dos pequenos negócios, e aí trazer aqui uma frase que eu admiro muito de um cidadão chamado Carlos Alberto Júlio, professor, consultor, empresário. E o Carlos Alberto Júlio diz o seguinte: ele tem uma mentalidade que ele passa para os alunos e para os empresários que ele mentora. A minha filosofia é sonhar grande, certo? Começar pequeno e crescer rápido. Então, se a gente for nessa perspectiva aí,
foi o que o seu Manel da Vacaria fez, não foi? Talvez nem tivesse sonhado tão grande, mas ele começou pequeno e cresceu rápido e foi evoluindo naquela perspectiva de sempre melhorar. Agora, se ele já pensa grande, talvez os passos dele tivessem sido ainda mais largos, e nós vamos falar sobre esse sonho grande aqui ainda nessa nossa aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora, eu fiz uma deixazinha na última aula, retornando agora a falar sobre a questão dos mitos do empreendedorismo. Rapidamente eu vou dizer aqui o seguinte: primeiro, você mesmo que está me olhando agora, você certamente está sendo criado, está sendo educado para ser um funcionário. Essa é a realidade. Foi, por exemplo, a realidade que aconteceu comigo por muito tempo na minha vida e da maioria das pessoas que eu conheço. Nós somos criados para: menino, estude; menina, se dedique mais na escola, estude mais. Por que, mamãe? Por que, papai? É para você tirar notas boas, para você ser um menino inteligente, para você se formar e para você arrumar um bom emprego. É ou não é? Essa não é a lógica que vai a nossa sociedade, né? Normalmente um sonho de uma família é que o filho tenha um emprego estável, que seja bem sucedido na sua carreira, ou numa grande empresa, ou no serviço público. Já pensou ser funcionário do federal, ser funcionário de um tribunal, enfim, né? Então esse é um sonho. Então, de certa forma, aquilo ali vai para a nossa cabeça. Nós, né, estamos nos preparando para ser funcionários. E aí, por acaso, o seu Manel da Vacaria desse aí não estudou o suficiente para arrumar um bom emprego, para se formar, para passar num concurso, aí ele tem que se virar. Aí ele entra no empreendedorismo por uma questão que não tem outra opção. Aí daqui a pouco está um grande empresário, aí os pais batem no peito e dizem assim: esse é meu filhão, né? Então, é mais ou menos assim. Nós, né, somos colocados num caminho, numa trajetória para sermos funcionários. E aqui a gente reflete um pouquinho sobre isso aí. Não existe caminho certo, não existe errado. Nós vimos que tem benefícios em ser funcionário de empresa privada, de ser servidor público, de ser empreendedor, mas também as três categorias vão trazer pontos negativos também, e aí é muito uma questão de escolha, e é isso que a gente está querendo ajudar, estimular, fazer sua cabecinha pensar, ficar meio piradão uns dias aí, até dizer: rapaz, eu acho que é isso que eu quero. Não, vou pesquisar mais um pouquinho, eu tenho essa e tenho essa escolha, vamos vir estudando melhor aí qual é a melhor possibilidade que se encaixa mais no meu perfil, beleza? Então, é nisso aí. Nós somos criados para sermos funcionários. E a outra coisa é que diz assim: eu não sou capaz de ter uma empresa, eu não tenho condições de ter um negócio. Tem uma empresa zona dessa aí, mas vocês viram que dá para começar pequeno, dá para ir evoluindo aos poucos, aprendendo, escorregando ali devagarzinho, depois levantando mais forte. É mais ou menos assim que funcionam os nossos pequenos negócios. Daqui a pouco são negócios maiores, e aí vem o outro mito. É que quando a gente vê um empreendedor bem-sucedido, um homem de negócios que tem lá a sua casa confortável, dando as melhores condições de vida para a sua família, andando naquele carrão do ano, aí a gente diz: eita rapaz, olha aí como empresáriozão invocado, aí tem tudo de bom. Na hora que ele quiser comer o que ele quiser, ele tem condições de beber o que ele quiser, de viajar para onde ele quiser, de fazer... Aí é bom demais, não é não? Então esse é o outro mito. É que para ser empreendedor, para colher os frutos do empreendedorismo, é muito bom, meu amigo. Quando você tem um negócio estabelecido, ganha dinheiro e tal, mas vai pegar a trajetória. Então a gente vê às vezes um empreendedor bem sucedido e diz: tudo é muito bom no mundo do empreendedorismo, mas meu amigo, rala pra caramba. Viu lá seu Manel da Vacaria, que hora ele acordava? 4 horas da manhã. Vocês estão entendendo? Então tem um preço a pagar para tudo na vida a gente tem um preço a pagar. E aí no empreendedorismo o preço é alto, viu? É ralação, é dor de cabeça, é prejuízo, é inadimplência, é problema com funcionário, enfim,
problema com o fornecedor, são altos riscos de não ter com que pagar as contas no final do mês, risco de a sua empresa ser arrombada, risco de ter uma mudança, como por exemplo uma pandemia dessa aí. Então tem que saber gerenciar muito bem esses riscos aí para ser realmente um empreendedor de sucesso, tá bom? Bom, então esse é mito. Não é só coisa boa não, tem muita coisa que realmente exige um esforço, uma dedicação sobrenatural às vezes, tá bom? E agora o terceiro e último mito, esse aqui é muito louco. Eu mesmo estou falando para vocês no empreendedorismo com uma perspectiva de ter um negócio, o exemplo do empreendimento do seu Manel da Vacaria, que virou uma empresa grande e tal, mas entenda uma coisa, o terceiro mito, esse aqui é para poucas pessoas abaixo de 20 anos, poucas pessoas que não são do ramo mesmo, sabem dessa questão. O que é? Empreender não é ter uma empresa. Empreendedor é uma coisa e empresário é outra coisa. Que conversa é essa, professor? Que história é? Quer dizer que então ter um negócio não é ser empreendedor? É isso mesmo. Aí agora a gente vai explicar melhor como é que funciona isso. Pessoal, imagine aí aquela bodegazinha do seu Antônio lá na esquina. Seu Antônio vai trabalhar à força, tem lá aquele negocinho mesmo porque é quem sustenta a família, que senão morre tudo de fome, mas não inova em nada, não se preocupa em atender bem o cliente, não traz novidade ou mercadoria diferente, é só aquele arrozinho com feijão de sempre e está com mau humor sempre, enfim. Vocês acham que uma pessoa dessa pode ser considerada empreendedor? Cabeça totalmente fechada, prazer nenhum em fazer o que está fazendo? Não, pessoal. Pessoal, mas ele tem uma empresa, ele tem lá o CNPJ dele. Bom, muito bem, ele é um empresário, ele tem uma empresa aberta, mas ele não tem características de um empreendedor. Olha aí o mito sendo quebrado. Então, professor, o senhor está dizendo que empreender não é ter uma empresa aberta. Empreender é ter características, algumas características. É isso mesmo. Empreender não é ter empresa. Bota isso na cabeça de vocês, vocês vão levar para algum estudo. Empreender é ter determinadas características. É um determinado comportamento que o diferencia de outras pessoas. Então, se são características, será se eu posso ser empreendedor sem ter empresa? E aí, o que é que vocês acham? É isso mesmo, meus amigos. Para você ser um empreendedor, você precisa ter determinadas características que podem ser utilizadas como empresário ou podem ser utilizadas como empregado, como professor, como aluno. Vocês estão entendendo? Então, quem tem determinadas características pode ser considerado empreendedor. Inclusive, existe a figura do intraempreendedor. Essa aqui eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Quem é o intraempreendedor? É aquela pessoa que empreende dentro de uma organização. Ou seja, pode ser um funcionário que se destaca. Por quê? Porque ele tem bom relacionamento. Por quê? Porque ele é inovador. Por quê? Porque ele está sempre tentando melhorar alguma coisa. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de comunicação. Enfim, são algumas características que vocês vão ver com um pouco mais de detalhamento somente lá no terceiro ano, na disciplina de empreendedorismo. Vocês estão entendendo? Mas eu quero, neste momento, deixar bem claro que ter empresa é uma coisa, empreender é outra coisa. Inclusive, existem os empreendimentos sociais, que não são empresas, mas se você tem, por exemplo, aqui em Picos, tem a associação, a PAP, que é de proteção dos animais.
Você tem, por exemplo, um Grupo de Moda, esse aí, que é um outro tipo de empreendimento cultural. Então não são empresas aquelas tradicionais que visam o lucro, mas eles têm um benefício social. As pessoas que estão à frente desses projetos, que estão sempre se esforçando, inovando, eles são apaixonados por aquela causa ali, eles são considerados empreendedores sociais. São empreendedores que não são empresários. Vocês entenderam? Então, esses são os 3 mitos em relação ao empreendedorismo. E aí a gente vai falar muito durante o nosso curso sobre essa questão de empreender nos negócios, empreender em outras áreas da vida, beleza? Pois valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.